Olá, eu sou Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Indie Power. E como está aí na descrição, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre pixel art no estilo do Nintendo 8-bits. Porque muitas pessoas querem trabalhar, fazer seus games, seus projetos no estilo de pixel art, seguindo mais aquela pegada mais retrô no estilo 8-bits, e muitas vezes não sabe sobre algumas características e alguns macetes técnicos também para você fazer um bom trabalho de pixel art dentro desse estilo do 8-bits. Bom, nesse vídeo eu vou falar mais do 8-bits do Nintendo 8-bits e não do Master System, porque muitas pessoas não sabem, mas existe uma diferença bem grande entre o visual dos jogos do Nintendo 8-bits e o visual dos jogos do Master System. Embora eles sejam da era 8-bits, ambos são videogames de 8-bits, eles têm características, propriedades gráficas diferentes. A paleta de cores é diferente, a quantidade de cores que pode ser exibido na tela são diferentes. Então, por isso que é muito fácil, na verdade, mais ou menos. Dá para você, apenas batendo o olho, você identificar se um determinado jogo antigo é do Nintendo ou se é do Master System. Bom, as características básicas importantes, primeiro, é a resolução da tela. A resolução da tela do Nintendo, dos jogos do Nintendo 8-bits, era 255 por 240 pixels. Vou até pegar aqui, deixa eu dar um Ctrl C aqui e vou criar aqui um novo documento. Então tá aí, ó, 255 pixels de largura e 240 de altura. É lógico que se você vai fazer um jogo moderno para os dispositivos de hoje, você não precisa fazer exatamente nessa proporção. É interessante que a altura mantenha a mesma, mas a largura você pode fazer diferente. Porque suponha que você queira uma coisa mais widescreen, por exemplo, ou mais esticado, você pode manter a altura, para ele manter as características do pixel, e aumentar somente aqui a largura. Deixar mais ou menos assim, por exemplo. Mas é importante manter essa altura para que os pixels fiquem na proporção exata, na proporção mais correta. Outra coisa importante do Nintendo 8-bits é a paleta de cores. Diferente dos jogos de hoje, que você pode escolher uma infinidade, milhões de cores, e você não vai ter nenhum problema com isso, o Nintendo 8-bits ele tinha uma limitação em relação à quantidade de cores que você poderia utilizar num game, que no caso são apenas essas cores aqui dessa paleta. Então você tem a limitação, você pode utilizar apenas estas cores aqui. Só que o Nintendo 8-bits ele tinha mais limitações além das cores, porque apesar de nós termos essa quantidade aqui de cores disponíveis para ser usadas, você não poderia ultrapassar um certo limite de cores exibido na tela. Então, por mais que você tenha tudo isso aqui de cor, somente uma pequena parte dessas cores poderiam aparecer simultaneamente na tela, porque o videogame não dava conta de processar uma quantidade muito grande de cores. Então, você já limita nisso. Ou seja, você tem uma paleta de cores reduzida e dessas cores da paleta, você pode usar simultaneamente apenas uma pequena quantidade de cores. É lógico, num jogo mais moderno, num jogo mais atual, mesmo que você queira trazer um pouco dessa característica do 8-bits, você não precisa se preocupar tanto com a quantidade de cores. Até porque você não vai fazer um jogo para o Nintendo 8-bits. Então, se você não vai fazer para o Nintendo, você não precisa se preocupar com a quantidade de cores simultâneas. A maioria dos jogos atuais que buscam essa característica mais retrô, eles não se limitam nessa questão. Geralmente utiliza essa paleta de cores, mas não se limita em relação à quantidade de cores que podem ser exibidas simultaneamente na tela. Até porque senão você teria muita dificuldade em trabalhar e ficaria muito limitado.
Os jogos atuais que seguem uma característica mais 8 bits, se você perceber, eles têm uma quantidade bem maior de cores na tela, por mais que sejam essas cores, do que os jogos de fato do Nintendo 8 bits. Então, eu acho interessante você burlar essa regra, até para você trazer algo mais interessante, mas mantendo sempre a mesma paleta de cores. Uma outra questão também, uma outra limitação que é interessante você trazer para o seu game é a quantidade de cores por quadrinho, por tile. Então eu vou abrir aqui, vou ativar o grid aqui do Photoshop. O grid o tile, o sistema de tile do Nintendo 8 bits, ele cada tile dele tem 8 por 8. Então como que faz isso? Como que faz para a gente alterar o tamanho dessa grade quadriculada aqui no Photoshop? Primeiro, para você ativar é só apertar Ctrl e aspas, aquela tecla lá que serve de aspas. Então você ativa e desativa, ou você vem aqui em View, aí tem aqui Show e tem aqui ó, Grid. E para mudar o tamanho, você vem em Edit, Preferências e Guides, Grade, Slice. Ou guias, grade e não sei o que seria essa palavra. Beleza, aí você cai nessa telinha aqui, nessa janela. Então você coloca aqui, ó, Guideline Every 8 pixels e subdivisão você deixa 1 para não ter nenhuma subdivisão. Porque senão, por exemplo, se eu colocar aqui 2, ele cria uma subdivisão aqui. Talvez não dá para ver aí pelo vídeo, mas aqui dá para ver essa subdivisão. Então manter aqui sempre como 1. Então aqui tamanho 8. Ok. Beleza. Este é o tamanho do tile do Nintendo 8 bits e que é interessante você replicar nos seus jogos mais modernos. Que existe uma outra limitação relacionada a isso. Porque dentro desse tile de 8 por 8, você pode utilizar no máximo 4 cores diferentes, incluindo a transparência. Então, se você vai fazer, por exemplo, um tile que nesse pedaço aqui tem uma transparência, você vai poder utilizar somente 3 cores. Se ele vai ser 100% preenchido, então você pode utilizar 4 cores. Então, você pode utilizar, para simplificar, você pode utilizar 4 informação de cores, sendo que informação de cores também pode ser a transparência. E outro detalhe, as cores não podem ter valores transparentes, você não pode aplicar um alfa na cor. Por exemplo, pegar aqui essa cor, diminuir a opacidade dele e trabalhar aqui. Não existe pixel opaco no Nintendo 8 bits. Até quando você quer trabalhar com algum elemento que seja transparente, semi-transparente, você vai ter que trabalhar com quadriculado, fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Aí esse elemento vai sobrepor a imagem e vai criar como se fosse uma transparência. Então, não existem pixels transparentes no Nintendo e nos jogos que você quer simular como se fosse um Nintendo 8 bits. E existe um macete bem interessante para você pintar os seus tiles, pintar suas imagens em pixel art e depois aplicar a cor. Porque quando a gente vai trabalhar diretamente com as cores, e é uma quantidade bem pequena de cores, às vezes você vai trabalhando, fazendo o seu pixel art e você vê que as cores não ficaram bem combinadas. Você não criou uma paleta de cores interessante. E fica complicado você ficar preocupado com a paleta de cores e desenhando, criando ao mesmo tempo. Então, para você não ter que ficar se preocupando com as cores que você vai utilizar, você pode fazer o macete de trabalhar primeiro no monocromático e depois aplicar as cores que você quer em cada valor monocromático que você definiu. Até o próprio Nintendo 8 bits trabalhava dessa forma. Se você for assistir algum making-off dos jogos da era 8 bits, você vai ver que geralmente os gráficos eram todos monocromáticos
Geralmente era tudo em escala de cinza. Então, todos os talhes, as animações, todo o elemento gráfico era feito na escala de cinza. Depois, essa escala de cinza, as cores da escala de cinza, era alterada dentro do game utilizando a programação. Então, às vezes, o mesmo objeto monocromático, ele poderia receber outra informação de cor sem você precisar fazer um novo tile para aquilo, um novo sprite para aquele elemento. Você poderia pegar o mesmo sprite e apenas alterar as informações de cores. Ou, por exemplo, onde é que for cinza claro, vai ser verde em determinado sprite. Só que no outro sprite, que vai ser basicamente o mesmo, na outra instância daquele sprite, vai ser, por exemplo, azul. Então, era possível economizar bastante espaço do cartucho utilizando esse recurso. Pegar o mesmo sprite e apenas alterar a informação de cores via programação. Mas é claro que a gente não precisa fazer isso mais, porque não é possível que você quer fazer um jogo que seja menos de, sei lá, 10 KB. Já que a gente vai fazer algo mais moderno, não tem por que a gente se limitar tanto. Então vamos para esse macete. Então o que eu faço aqui? Eu começo da seguinte maneira. Eu vou criar aqui, vou pintar numa camada 4 informação de tons de cinza. Então vou pegar aqui uma cor mais escura, vou pintar aqui, isso aqui vai ser minha paleta básica. Vou pegar um tom mais claro agora. Um tom ainda mais claro. E um outro tom um pouco mais claro. Não vou deixar branco, porque se eu tiver com fundo branco, por exemplo, talvez eu não consiga visualizar. Então essa aqui vai ser minha paleta. Eu vou até mudar o nome dessa camada aqui. Cadê? Rename. Não estou encontrando a opção aqui não. Deixa eu... Aí, dá um duplo clique mais fácil. Paleta Mono C, monocromática. Porque eu não vou pintar nessa paleta, nessa camada. Já que meus tiles é desse tamanho, então eu vou selecionar aqui um pedaço que eu vou fazer como se fosse um elemento gráfico que tem no Super Mario, que é como se fosse um cogumelo. Então eu vou criar aqui um tile, dois tiles, uma espécie de um tile set para fazer uma plataforma de cogumelo. Primeiro eu vou pegar essa cor aqui e vou meio que pintar a base. Vamos colocar 2 aqui. Beleza. Vou pintar agora, que já foi uma cor. Vou pintar aqui a base, então vou pegar mais ou menos aqui. Vou fazer como se fosse uma graminha. Aqui não ficou interessante, eu vou ter que puxar. Coloquei esse aqui, esse de cá. Assim. Dessa forma. Vou pintar essa área. Então aqui já tem, nesse tile de cá já tem 3 informações, então tem essa cor e o transparente. Nessa daqui tem somente 2. Então nesse tile aqui, eu vou poder utilizar agora somente mais uma cor, enquanto que esse aqui eu ainda posso utilizar 2. Deixa eu ajeitar mais algumas coisinhas aqui. Vou deixar assim. Essa parte de cá, vou fazer um furo aqui também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou fazer uma sombra aqui de baixo. 1, 2, 3, 4. Então aqui eu não posso usar mais nenhuma cor.
E aqui eu ainda posso utilizar nesse tile aqui, porque aqui tem 1, 2, 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse uma bolinha. Que aí nos próximos eu utilizo dessa forma. Beleza. Agora eu vou passar aqui para a parte de baixo, vou selecionar essa parte aqui. E vamos fazer essa parte. Então aqui, uma cor de cá. Vou pegar esse tom aqui um pouco mais escuro. Vou colocar aqui. Aqui não precisa de mais nada, já está suficiente. Essa parte aqui eu vou pintar com esta. Aqui já foi 2 cores, aqui também, aqui já tem 3, mas aqui eu não vou fazer mais nada, então vou manter somente estas mesmo. Aqui eu vou fazer um brilho. E de cá eu vou fazer uma sombra. Ou melhor, eu vou pegar um outro tom, vou pintar esse aqui com essa cor. E essa parte aqui eu vou pintar com essa cor aqui. Uma, 2, 3, 4 cores que eu tenho aqui. Então, beleza. Então, ficou da seguinte forma. Aqui tem 4 informações de cores nesse talho. Transparência, essa cor, que seria a segunda informação. Terceira, quarta informação. Aqui também. 1, 2, 3, 4. Aqui tem somente 3, que é a transparência mais esses 2. Aqui também tem 4. Essa cor aqui básica. Tem essa cor aqui mais escura. Então, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar a cor desses elementos. Porque eu fiz aqui no monocromático, só que as cores que eu utilizei aqui, esses tons de cinza, não é o que eu quero para a minha imagem. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou pintar essa parte aqui de cima. Ou melhor, eu vou pintar de uma maneira mais geral. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o balde de tinta e vou desativar essa opção anti-alias e essa contiguous. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui uma cor, vou pintar aqui por cima e automaticamente ele pinta a área, ou melhor, todas as cores que é relacionada a esse tom nessa mesma cor. Só que eu quero fazer o seguinte, eu não quero pintar essa parte de baixo. Porque como ele é um tile separado, eu quero fazer com cores diferentes. Então, primeiro, eu vou pegar essa parte aqui, só esses tiles, e vou começar a fazer a troca de cores. Então, aqui eu vou colocar esse vermelho. Aqui eu vou colocar esta cor, ou melhor, vou mudar aqui, colocar essa uma cor mais clara. Nessa área mais escura, acho que eu vou substituir aqui, colocar esse laranja e colocar esse vermelho aqui. Onde que tem essas florzinhas, eu vou colocar de amarelo. Beleza. Então, tem 4 cores aqui, 4 cores distintas aqui. Agora eu vou trabalhar nessa parte de baixo. Aqui nessa parte mais cinza, eu vou colocar essa cor, que é a cor padrão aqui, que vai ser a mesma dessa parte aqui de baixo também. Nessa parte mais escura, eu vou pegar esta cor. Na parte mais clara, vamos colocar essa daqui. Não, tô achando que ficou muito... Aqui já ficou claro demais. Colocar branco. Assim.
E essa outra parte eu vou colocar um marrom. O interessante quando você está com essa opção anti-alias e contiguous, ele vai pintar todos os pixels que são iguais. Então todos que têm o mesmo tom de cinza vão manter iguais. Então vamos conferir aqui, 4 cores aqui, então amarelo, laranja, vinho e bege, ou essa cor aqui, um rosa claro, 4 cores. Aqui é transparência, laranja, vinho e essa outra cor. Aqui está dentro do limite, que é bem pouco. Vamos ver essa daqui. Esse rosa claro, essa cor mais clara, essa luz, que é 2. Tem essa sombra e essa outra sombra mais escura, 4. Então está dentro do limite que a gente precisa. Vou fazer aqui mais um. Tile 7. Vou pegar essa parte aqui. Vou criar uma nova camada. Vou fazer algo mais de natureza. Vou pegar esse pedaço. Vou pintar ele com essa cor. Deixa eu ativar aqui. Ah, não precisou. Vou fazer aqui como se fosse uma graminha. Aqui. Pegar aqui um tom mais claro. Temos aqui 1, 2, 3 cores. Vou manter só essas cores mesmo. Só essas 3. Agora, vou fazer a troca, substituição de cores. Vou pegar aqui o preto. Vou colocar aqui. Coloquei esse verde claro aqui. E esse meio que amarelo nessa parte aqui de cima. Vou jogar esse tile aqui para baixo. E vou duplicar ele várias vezes aqui. Meio que para simular um cenário, só para a gente ver mais ou menos como que ficaria um cenário utilizando esse tile aqui. Então tá aí. Vou aproveitar, vou fazer também como se fosse um tronco de uma árvore. Deixa eu puxar essa minha paleta para cá. Vamos criar uma nova camada e esse tronco vai ser 2 tiles. Vamos pintar aqui e vamos fazer agora os veios da nossa madeira, nosso tronco. Primeiro com essa cor, com esse tom, né? Porque ainda não tem a informação de cor. Vou fazer uma área mais clara. Vou pegar essa cor aqui. Vou pintar aqui nessa região. E de cá eu vou fazer uma área mais escura. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 cores, eu vou aproveitar e vou pegar essa cor aqui e vou colocar de cá também. Vou colocar só em alguns pontos, dessa forma. Agora vamos alterar as informações de cores. Que está na camada separada. Vou colocar preto nessa área mais escura, até para seguir esse padrão aqui de manter sempre muito escuro essas áreas que são mais escuras. Vou colocar aqui um amarelo, um marrom como base e talvez aqui esse vermelho, ou então esse marrom mais escuro.
deixa esse marrom mais escuro. Vamos colocar aqui essa nossa árvore aqui para cima e duplicando. Então tá aí. Vou fazer um tronco para ela. Vamos pegar aqui, criar uma nova camada. Na verdade nem precisa. Só a gente pegar aqui este de cá e a gente pintar por cima. Bom, tá aí o nosso galho. Vamos colocar agora uma área mais escura nele. E uma área mais clara. Aqui já tem 1, 2, 3. Aqui vai ser a quarta informação de cor. Beleza. Agora vamos fazer a substituição das cores. Então aqui a parte geral, vamos colocar essa cor. A área de brilho, esta outra. E vamos ver qual vai ficar melhor. Vai ser essa aqui que não é tão escura. Bom, então assim a gente vai trabalhando o nosso pixel art no estilo 8 bits. Então você pode ir trabalhando no monocromático e depois que você tem o seu pixel art definido, você faz a substituição de cor, porque aqui é muito mais fácil. Suponha que eu queira alterar a cor da sombra, com essas opções aqui, com o anti-aliasing e esse contiguous desativado, eu consigo alterar as informações de cores com muito mais facilidade. Então, ao invés de ficar me preocupando com a paleta de cores em si, eu pego aqui, vou contando, fazendo a contagem, né, de cada tile, vou fazendo a minha pintura utilizando 4 tons de cinza, e depois eu faço a substituição desses tons de cinza. Então, essa é uma técnica que facilita bastante. Sempre lembrando das proporções da tela. A largura você pode fazer um pouco maior, mas a altura é bom sempre manter naquela proporção que eu passei. Bom, então é isso aí. Espero que essa dica tenha sido útil. Ela é bem interessante porque agiliza bastante o processo. Então espero que você tenha gostado dessa dica, que você possa utilizá-la caso você venha fazer algum game que siga esse estilo 8 bits. Então é isso aí. Deixa o seu like aí no vídeo se você tiver gostado. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe com seus amigos que têm interesse por desenvolvimento de games e talvez possa se interessar por essa área do 8 bits. Conheça também o nosso curso Game Art 2D, que é um curso onde eu ensino técnicas avançadas para produção de arte para jogos bidimensionais. É um curso que vai desde o desenho, desde as técnicas de desenho, até animações mais complexas de personagens, etc. Bom, então é isso aí. Eu vou deixar o link desse curso na descrição. Então, se você tiver interesse, matricule-se lá, que vale bem a pena. Então é isso aí. Deixa de enrolação e vamos finalizar logo esse vídeo. Então, até o próximo vídeo.